Quando eu tô na palestra, que eu vou falar com os filhos em especial, eu falo muito a respeito de paternidade e de valorização. E dentro dessa conversa que eu tenho ali diante com os alunos, eu conduzo eles a uma viagem. E qual viagem é? A viagem do contemplar. O que eu proponho para eles, para que quando eles retornarem em casa, que eles venham contemplar os seus pais. Eu falo para eles, chega em casa, joga a mochila de lado, o celular do outro, senta, segura na mão da sua mãe, olha fixamente nela e começa a contemplar. Eu falo assim que a vida vai trazer uma narrativa na contemplação. O que a vida vai narrar? Olheira, rugas, cabelo branco, um olhar cansado. E a vida está dizendo assim: eles estão indo embora. Essa base de relacionamento os filhos precisam ter. Criar novamente essa conexão e contemplar aqueles que foram como referência. E eu falo assim: depois que vocês contemplarem, sentir o cheiro do cabelo, dar um abraço, façam algo que é transformador, que infelizmente pode ser que a maioria das pessoas que estão nos assistindo nunca fez. Depois de você contemplar, você olha para sua mãe e pergunta para ela assim: me conta como foi sua história de vida. Deixa ela contar as experiências, quando ela estava grávida de você, durante a gestação, os 9 meses, as dificuldades, os dias que eles não tinham dinheiro para pagar um talão de água, quem sabe uma ordem de despesa de aluguel, por tantas dificuldades que eles passaram. E eu falo para todos eles, eu lhe asseguro que quando sua mãe começar a trazer uma narrativa de vida, você vai lidar com lágrimas, porque automaticamente essa mãe vai voltar lá atrás e vai ver as adversidades que eles passaram. Então, muitas das vezes, nós erramos tentando acertar, porque a gente sempre quer proporcionar o melhor para eles. É óbvio que todo pai vai associar isso a como? Ao trabalho. É óbvio que a gente faz loucuras em cima de loucuras para que a gente possa proporcionar o melhor para nossa casa, para os nossos filhos. Por isso que eu falo que a gente acaba errando tentando acertar, porque a gente quer dar o do bom, do melhor para eles, mas infelizmente muitas das vezes isso custa um preço muito alto, porque a gente está tão focado em proporcionar, em proporcionar, em proporcionar, e muitas das vezes eles estão pedindo assim, só um abraço, só um momento de conversa, só tomar um sorvete, um momento só vocês dois. Só que a gente tá nessa loucura. Hoje é muito notório a gente perceber que hoje é a era do fast food, né? Tudo muito rápido. Hoje os vídeos têm que ser 3 minutos. Hoje a entrega tem que ser muito rápido. Então, nesse processo, a gente levou isso muito no modo automático. Como agora que eu vou reconstruir isso com meu filho? Que ele não tem essa base de relacionamento. Eu vou falar olhando para a câmera. Ele não tem agora, mas começa a reconstruir. Começa a recomeçar essa base de relacionamento. Deixa ele perceber que ele pode contar com você, não só quando você proporciona um bom celular, uma boa roupa, mas quando você proporciona esse relacionamento, essa conexão, que você vai ver que a maior confiabilidade dos nossos filhos hoje são os colegas de escola. Esse cenário começa a mudar. E quando esse cenário começar a mudar, você vai entender. Não vai ser da noite pro dia, meu irmão. Não vai ser senão, eu quero que você conte os seus maiores segredos. Não. Infelizmente, hoje eles são apenas um reflexo de tudo que nós construímos. Você falou certo. Eu assumi outra responsabilidade, mas como que eu mudo isso? Peraí, mas você assumiu essa autorresponsabilidade. Você gastou um longo tempo da sua vida. Nesse longo tempo, consequentemente, você criou enormes feridas dentro dele. Aí você acha que 5 minutos de prosa vai mudar isso? Não, você vai tratar a ferida, você vai mexer nela, você vai arrancar a casquinha, você vai passar um curativo. É um processo. E existe ódio também, raiva. Tudo. Agora é o processo. Vamos começar de novo. É lentamente, do mesmo jeito que demorou 7, 8, 10 anos para você perder essa base de relacionamento com o seu filho. Agora você tem que ter a maturidade e entender. Agora eu preciso reconquistar a confiança dele. Quando a gente rompe uma amizade com uma pessoa que a gente tinha um carinho imenso, quando ela quer reatar essa amizade, agora é um processo de reconstrução. Com os filhos não é diferente. O problema, sabe quais são? É que os pais desistem muito fácil. Aí eu tentei uma semana, que ele não muda não. Pô, cara, mas tudo que você proporcionou pra ele, começa de novo, tem mais paciência. Tenta 2 semanas, tenta 3, tenta um mês. Não desiste não. A nossa missão é não desistir, acreditar que vai chegar um momento que ele vai entender. Cara, agora eu tenho um pai e uma mãe que literalmente está querendo relacionamento comigo. Não que não importa, os nossos filhos sabem que a gente se importa com eles. Só que eles estão sentindo a ausência disso, de paternidade. E a gente está perdendo isso muito fácil. Se importar não é sinônimo de proximidade.
Nunca foi. Isso é um fato. E Sheila, e você de ver toda essa dor e esse acompanhamento? Porque eu acredito que enquanto o Israel está palestrando e ajudando e ministrando uma palavra de direção, você lá nos bastidores está enxergando tudo aquilo que o pai está absorvendo, a mãe está absorvendo e falando: meu Deus, preciso pôr para fora. E muitas vezes esse para fora é um chorar, é o não entender. Qual é o seu papel? Difícil essa também. Estar lá nos bastidores, pra mim, é um processo de cura todos os dias. Porque um ponto que foi citado aqui, eu acho até interessante eu falar sobre isso. Eu acho que é a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso. Teve uma fase da vida da minha filha mais velha, né? Que ela teve depressão. E foi na idade, da idade entre de 8 anos, foi a fase mais complicada para ela. E eu depois, por isso que eu perguntei para você se em algum momento se você se pôr referente a alguma coisa, porque depois eu só descobri isso quando ela contou para mim que ela tinha passado e eu me culpei, porque eu não consegui ver, né? E eu sempre fui, infelizmente, eu sempre me cobrei muito. Então, referente à criação e ao processo que ela passou, que eles passaram, eu sempre me culpava muito. E eu questionava Deus por que eu não consegui ver. Então, a gente está tão envolvido com as coisas do dia a dia, preocupações com o trabalho, essa correria louca, e não tem um manual de como é ser mãe, de como é ser pai. Você aprende na prática, você não nasce sabendo, né? Então, eu me culpei por muito tempo. Por isso que hoje eu entendo que quando eu estou ali e eu vejo os olhares, eu absorvo muito. Absorvo muito. E falo pra você que tem momentos que a gente chega em alguns lugares, que eu até comento com ele, a gente sente o peso, a opressão que é. E por vários momentos eu fico conversando com Deus, pedindo pra ele nos ajudar, direcionar ele com as palavras, porque ele sempre direciona. E eu vou falar pra você de verdade, não é fácil. Porque a gente sente isso e o corpo absorve tudo isso. Então, aí, tipo, é muita coisa de responsabilidade e às vezes eu acho que eu poderia fazer mais. Só que às vezes eu não consigo fazer mais do que aquilo. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Sheila, você tá fazendo o seu melhor. Né? Um abraço, no ouvir, porque logo no início, quando vinham algumas pessoas, algumas meninas, se abrir comigo, mandar mensagem, contar um pouco da história, algumas coisas eu já falava com ele. Nossa, olha aqui, eu recebi essa mensagem, agora não sei, eu falei assim, é Deus que colocou ela aí. E ele vai te dar as palavras. Agora você vai ajudar ela, porque você passou por um processo. Então você tá entendendo. E ali eu fui me sentindo abraçada. Falei, cara, isso daqui é incrível que vocês estão fazendo. Tá permitindo que outras pessoas que passaram por uma situação que eu passei me procurassem para procurar aconselho, né? E um simples abraço para mim é tudo. E ele fala muito isso nas palestras, né? Que nós pais, se a gente pudesse, a gente colocava eles dentro de um potinho, guardava, né? Porque a gente, infelizmente, sabe que o mundo existe a maldade. E a gente quer só proteger. Então, quando eu vejo aquelas crianças chorando, as dores delas, eu me pego perguntando: será que a mãe ou o pai sabe que esse filho tá passando por isso? Porque é igual você falou, eles não se abrem às vezes, sabe? Porque não tem às vezes também um relacionamento. Então eu vivi essa experiência e depois eu comecei a me culpar. Eu falei, poxa, por que que eu não vi esse momento na vida da minha filha? Por que que eu negligenciei? Então a gente se perde, Gui. A gente se perde a gente deixa outras coisas ocupar o nosso tempo. A gente deixa o trabalho sugar todo o nosso tempo. E a gente perde esse relacionamento com os nossos filhos, infelizmente. Mas graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento incrível. A minha filha, nós somos muito amigas, ela me liga todos os dias e ela se abre comigo com tudo. Então, eu sou grata a Deus porque eu consegui, por um tempo, consertar algo que eu achei que lá atrás, falei, não tem mais o que fazer. E estar nos bastidores é o processo da minha superação, todos os dias. Porque eu entendo que a minha dor, ela é mantida na cura através daquelas crianças, daqueles adolescentes que a gente ajuda. E
eu sei que eu tô dando o meu melhor, sempre pra eles.